Bom, agora vamos falar de futebol. Sábado, o Santos tem pela frente outro clássico na temporada, desta vez no Morumbi, contra o São Paulo. E sobre isso eu converso com o Alex Frutuoso. Alex, boa noite. Boa noite, Fabiana. Obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente, né? A gente adora esse momento. Seu canal? youtube.com/Alex Frutuoso. Canal 10. Isso, canal 10. Canal 10 é nome artístico. Ah, não, mas tá bombando lá, hein, gente? Segue lá o Alex, vocês vão conferir todos os detalhes do Santos. Mas antes da gente falar dos meninos, vamos falar das meninas, das sereias, né? Teve clássico. Foi, agora à tarde, Fabi, tivemos Santos e Palmeiras, jogo no Urico Murcio, estádio da Portuguesa Santista, uma vitória por 2-1, o início da segunda fase, né, a gente tem os gols do Santos na partida, né, o Santos fez os dois primeiros, a Paola e a Solly James fizeram os gols do Santos, depois o Palmeiras de pênalti diminuiu, são grupos nesta fase, né, do Campeonato Paulista. O Santos tem no próprio grupo o São Paulo também, um jogo mais à frente, só que no feminino tem aquela divisão das competições, elas acontecem ao mesmo tempo, o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Então, as sereias jogam agora só na quarta-feira da semana que vem contra a Ferroviária pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Esse jogo aí contra o Palmeiras foi válido pelo Campeonato Paulista, repito, hoje à tarde, Urico Murcia, lá no estádio da Portuguesa Santista. E na quarta elas jogam onde? Contra a Ferroviária, fora de casa. Fora de casa, é o início das quartas de final. Ótimo. Bom, e nos meninos, então, vai ter clássico, né? Sim. No sábado. Clássico. Outro clássico, né? Hoje já foi clássico. Foi das meninas, o sábado é dos rapazes. Bom, e aí o Santos vai encarar o São Paulo, que está super bem, né? Forte, empolgado, como você diz, né? Já que existe essa expectativa pela estreia do Daniel Alves, né? Sim. Isso de alguma forma pode mexer com o planejamento do Santos? Então, Fabiana, acho que pode, porque assim, o Daniel Alves, ele foi apresentado na terça-feira no Morumbi e com mais de 40 mil pessoas que pagaram o ingresso só para dar oi para ele, né? A R$5. Ele é uma super estrela. Ele é um dos jogadores com mais títulos na história do futebol mundial, é o salário mais alto do futebol brasileiro a partir de agora, só que ele começou a treinar quarta-feira, né? Em sã consciência, é difícil você colocar um jogador, a gente está vendo imagens do treino do Santos, é muito difícil você colocar um jogador, mesmo veterano, mas com boa forma física, para estrear num jogo desse tamanho, com 2, 3 dias de treino. Mas ele falou que quer jogar. E o que isso pode interferir na vida do Santos? O São Paulo pode começar a pensar no time com o Daniel Alves do outro lado. De que forma ele pode preparar o time? Porque o Daniel Alves no São Paulo não vai ser lateral. Ele vai jogar numa linha mais à frente, de forma mais ofensiva, até vestindo a camisa 10. Então, de alguma forma, isso pode interferir no planejamento do São Paulo e preparar um meio de campo diferente, talvez com a manutenção do Felipe Jonathan nessa posição, justamente para reforçar a marcação em cima do Daniel Alves. Eu estou duvidando que ele vai jogar, mas a possibilidade existe, porque é um jogador extra-classe, um jogador fora de série, e pode jogar alguns minutos, talvez. Mas, de qualquer forma, o Santos não pode se abater nem se preocupar com isso. Tem que jogar o jogo que tem feito o time ser o líder do campeonato. E ontem a gente falou dos dois meninos, né? Sim. E eles vão jogar? Não, muito cedo ainda, Fabi. Tem jogador que foi contratado e que o São Paulo não pôs em campo ainda. Quem? Porque o Jobson, inclusive ele até, já dizem aí que ele faz parte de uma lista de dispensa não, mas de possível negociação para em breve, assim, para talvez ser emprestado. O São Paulo, ele pega o jogador, ele quer trabalhar muito com o atleta, ele quer fazer o cara comprar a filosofia dele. E ele faz isso muito em treino, ele repete demais. Então é muito difícil que ele pegue um jogador e coloque de cara. Tanto o Luan Pérez, o zagueiro, quanto o Lucas Venuto, o atacante, vão precisar de um tempinho de adaptação. Eles já estão no BID, no boletim informativo de eles podem jogar. O Pará também já tem condições de documentação para entrar em campo, mas acho muito difícil que ele mude radicalmente o time aí do que vem atuando nas últimas partidas. Estão à disposição, fazem parte do grupo, mas deverão ser incorporados e jogar um pouquinho mais para frente. E o Santos está confortável nesse campeonato, né? Quando você falava do aspecto do jogo no Morumbi, o São Paulo já vendeu 34 mil ingressos para a partida. Então o clima todo é muito, muito favorável, assim, o São Paulino está empolgado com o jogo. O Santos tem um lastro hoje na tabela de classificação, tem 4 pontos de vantagem para o Palmeiras. Ele pode até especular um empate fora de casa. Se perder, o que ninguém deseja, obviamente, ainda continuará líder do campeonato e depois vai enfrentar o Cruzeiro, o outro jogo fora de casa, o Cruzeiro que ontem quase que deu adeus à Copa do Brasil, perdeu em casa para o Internacional e demitiu o técnico Mano Menezes.
estão atrás aí do Dorival Júnior. Pode até estrear contra o Santos, o Dorival que é bem conhecido aqui. Então, são 2 jogos fora de casa. O Santos precisa pontuar nestes jogos para não perder a liderança. Mas especificamente em relação ao sábado, por tudo que envolve a partida, o Santos pode jogar tranquilo. O Santos sempre se impõe no jogo, é o estilo do São Paulo, buscar o resultado sempre, ter mais posse de bola, ter mais intensidade. Mas se o São Paulo partir de uma forma surpreendente para o ataque, o Santos pode aproveitar os espaços, jogar de uma forma diferente, contra-atacar, ou seja, tem que ser um jogo bastante estudado para que o Santos mantenha essa folga na liderança do campeonato. E se passar no sábado, o que vai acontecer depois? O Santos vai ter mais uma semana de folga, né? A tabela do campeonato está com as datas de meio de semana reservadas para a Libertadores e para a Copa do Brasil. Semana que vem, quarta-feira, só tem um jogo da Copa do Brasil, que é o Grêmio com o Atlético Paranaense. Então todo mundo vai poder treinar durante uma semana. O Santos tem essa diferença em relação ao Palmeiras e ao Flamengo, por exemplo. Os dois estão na Libertadores. O Santos sempre tem a semana cheia para treinar. Vai demorar para o Campeonato Brasileiro voltar a ter jogos de quarta e domingo. Então o São Paulo pega esse período e recupera o elenco, reforça as questões táticas, integra os jogadores que estão chegando e aí ele vai mais forte para as partidas. Como o Campeonato Brasileiro é um torneio de regularidade, nem sempre o time mais brilhante tecnicamente ou que tem jogadores mais famosos ganha o Campeonato Brasileiro. Se você mantiver a regularidade, você chega lá. E hoje o Santos tem mais de 80% de aproveitamento no campeonato, o único time com 10 vitórias na competição, ou seja, tem condição hoje até de dar uma administrada. Claro que não é saudável fazer isso com 13, 14 rodadas do campeonato. Falta muita coisa ainda para acontecer. Mas, pelo menos para o jogo de sábado, o Santos entra com alguma tranquilidade, claro, respeitando o rival que é o São Paulo, um grande clássico no Morumbi. Maravilha, então vamos aguardar sábado. Espero Sim. que semana que vem a gente já consiga falar melhores, então, expectativas aí para o próximo jogo que vai ser contra o Cruzeiro. Ótimo, obrigada, Alex. Valeu.